Minha mãe, ela, o tempo dela era curto, mas ela precisava buscar alguma coisa para nós comer, né? E aí, o que meu pai fazia, minha mãe fazia, era montar essas coisas, fazer covos. Aí, eu lembro quando eu era criança, uns 8 anos, 7, 8 anos, nós pegava numa canoa e descia para baixo, chegava lá no rio Taquari ali, sempre tinha aquele ribeirão que vinha, aquela aguinha que vinha, minha mãe falava para o meu irmão Paulo Loreval, aqui é o lugar fazer um cerco de cobra, e cercava tudo e colocava ali, eu ficava olhando, fincava com as madeiras ali, colocava aquele covo ali, no outro dia cedo não ia lá ver. Minha mãe falava, vamos lá, e jogava tudo a criançada na canoa, tinha uns 8 na canoa, descia lá. Quando ela levantava aquele covo, tinha baga, tinha traíra, tinha um monte de peixe. Hoje já tem o almoço, a mistura para hoje. Pegava tudo que ali, jogava dentro da canoa, abria a portinha do copo, jogava dentro da canoa, eles ficavam pulando, aí catava, né? Aí criançada catava e subia embora. Chegou lá, nós limpava aquele peixe, tudo, minha mãe limpava, fazia para nós, né? Era nosso alimento, né? Então foi a origem de eu aprender a ver o que é cobra, né? Como que se pega um peixe. Esse é meu pai. O nome dele é Lourival. Ele tem 62 anos e aprendeu a fazer o covo com os pais dele. Papai é o único dos 12 filhos que vovô e vovó tiveram que aprendeu a fazer o covo 100%. Meus irmãos e eu também não aprendemos com ele. E assim, ele é um dos poucos moradores de Eldorado, no Vale do Ribeira, que dominam a técnica antiga de fazer o covo. Para fazer um covo, ele usa bambu, cipó-imbé e cipó-cruz, tudo extraído com muito cuidado da natureza e sempre cortado na lua minguante. Ele diz que isso evita que o material bichoroque ou dê brocas e assim dura bastante. Ele escolhe o bambu maduro para cortar. Não sei bem como ele sabe isso, mas o bambu tem que estar meio avermelhado por dentro, senão ele apodrece rápido. O cipó-imbé cresce em cima de árvores bem altas, no meio da mata. Junto com o tio Narciso, papai entra na mata procurando uma mãe de imbé, ou latada. É assim que eles chamam o lugar que tem bastante cipó. Aí, eles começam a escolher os cipós certos para fazer o covo. Tem que ter o comprimento e a espessura própria para cada parte do covo. Se um cipoeiro tem 20 ou 30 cipós, eles cortam uns 4 ou 5 e deixam o resto. Aí, vão cortar mais em outro cipoeiro. Assim, não prejudica a planta e ela sempre produz mais cipós. O outro cipó que ele usa é o cipó-cruz. Para um covo grande,
precisa de uns 5, 6 metros desse cipó. Ele é usado para fazer os aros, que vão por dentro do covo e deixam ele firme e com uma forma típica do covo. Depois de juntar todo o material, o primeiro passo é preparar as taquapiras, que é como ele chama as varetas de bambu que vão formar o corpo do covo. Para um covo grande, ele usa 48 taquapiras. Elas são cortadas e afinadas de um jeito que um lado fica um pouco mais largo que o outro. Quatro taquapiras são partidas mais ou menos a metade do comprimento. Desse modo, o covo fica mais firme e mais largo na boca e vai estreitando em direção ao rabo, que é a parte de trás do covo. Agora, ele já pode começar a fazer o pano, que é um tipo de esteira feita com as taquapiras amarradas com o cipó imbé. É bem trabalhoso e judia da coluna. Depois de pronto, o pano é enrolado e fechado e começa a dar a forma característica do covo. A etapa seguinte é a montagem dos aros. Um pedaço de cipó imbé é usado para tirar a medida da largura do covo. Depois, essa medida é transferida para um pedaço de cipó cruz.
Um por um, os aros são encaixados e amarrados por dentro do pano enrolado. A parte mais complicada é a montagem do filho. O filho é um tipo de funil feito com taquapiras menores. Ele usa 18 bem menores de um lado, 12 maiores no meio e mais 18 pequenas do outro lado. Aí, ele faz como se estivesse fazendo um pano pequeno. Esse paninho é revirado e entrelaçado para formar o funil. Daí o funil é amarrado no primeiro aro. Depois de pronto, o filho é encaixado e amarrado na boca do covo. Na pescaria, o peixe vai entrar no covo pelo filo e quando ele tenta sair no sentido contrário, ele não consegue por causa das pontas das taquapiras. Agora é preciso fechar o outro lado do covo, que eles chamam de rabo.
Usando um pedaço de cipó imbé, bem comprido, papai faz uma alça, que é por onde ele carrega o covo ou por onde ele puxa ele para fora da água na hora de recolher os peixes. A última coisa que é feita é a portinha ou portinhola. Bem do lado da alça, papai faz uma abertura em 3 taquapiras. Depois, do mesmo modo que fez o pano e o filho, ele monta a portinhola. É por essa abertura que os peixes serão retirados de dentro do covo. E está pronto o covo. Vou ponhar meu covo na água pra pecar minha mistura. Carnavale do Ribeira, perco peixe com fartura. Pesco lá no Xiririca, Taquari e na Ribeira. Pesco na lua crescente e também na lua cheia. O meu covo é resistente, costurado com imbé. O peixe que entra nele só sai quando eu quiser. Aprendi com o meu pai, que aprendeu com meu avô. Isso é coisa dos antigos, que um pro outro ensinou. Isso é coisa dos antigos, que um pro outro ensinou. Às vezes vem neguinho d'água pra fazer a marvadeza. Ele abre a portinhola, peixe sai pra correnteza. Então rezo pra São Pedro, que fazia pescaria. Peixe entra no meu covo, é de noite, é de dia. O meu covo é resistente, costurado com imbé. O peixe que entra nele só sai quando eu quiser. Aprendi com o meu pai, que aprendeu com meu avô. Isso é coisa dos antigos, que um pro outro ensinou. Isso é coisa dos antigos, que um pro outro ensinou.